A paz de Deus, querida Irmandade e testemunhados. Bem-vindo ao canal Palavra das Casas de Orações CCB. Deixe seu pedido de oração. Congregação Cristã no Brasil, Jardim Iara, endereço: Avenida Antônio Manograço, 107, Chácara Belenzinho, São Paulo, CEP 03379-000, telefone 11-99494-9954. Horários de cultos: terça-feira 8 horas da noite e quinta-feira 7:30 da noite. Domingo 6:30 da tarde. Reunião de jovens e menores domingo 10 horas da manhã. Ministério Ancião Isaac Augusto Marquisete, Eudes Cabral dos Santos, Diácono Gerson Alonso Júnior, Diego Marques Dantas, Cooperador de Jovens e Menores, Bruno César Rodrigues. Permaneçamos nesta comunhão e Deus nos mandará o conselho da sua palavra. Deus seja louvado. Santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos ler, amados irmãos e irmãs, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o livro de Eclesiastes, no capítulo 10. Eclesiastes, no capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. O título diz: a loucura é a causa de muitas desgraças. Eclesiastes, no capítulo 10. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra uma pouca de estultícia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento,
e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Ao tolo assentam-no em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes que andavam a pé como servos sobre a terra. Quem fizer uma cobra cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem acarretar pedras será maltratado por ela, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se tiver embotado o pé e não se afiar o corte, então se devem pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim da sua boca um desvario péssimo. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurado tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela prontidão das mãos protege a casa. Para rir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Estes versos. Glória a Deus. Glória a Jesus, Santo é o Senhor. Glória a Deus. Lemos aqui, irmãos, este capítulo que o Senhor trouxe avante, e Deus inspirou um rei sábio, rei de Israel, e enquanto ele esteve com o temor de Deus dentro do seu coração e debaixo dos preceitos de Deus, o Senhor se usou muito daquilo que o próprio Deus dispensou para ele. Um dia ele pediu sabedoria para entrar e sair no meio do povo, que Deus o constituiu como rei, e o Senhor achou graça no seu pedido. E o Senhor mesmo falou: como tu não pediste riqueza, e nem também vingança sobre os teus inimigos, eu vou te dar sabedoria, e nenhum rei na terra antes de ti, e nem depois, verá nele sabedoria, e nem ouve como a que eu colocar em ti.
E também a proporção da riqueza foi a mesma coisa. Mas chegou o tempo, irmão, e tanto o Senhor se usou dele, nós temos aqui exemplos naquilo que Deus se usou dele para escrever, quantos conselhos práticos, quantos provérbios, um livro de Cânticos, que é o livro de Cantares de Salomão, um livro tão profundo, porque ali, irmãos, ele se aprofundou na essência do amor. Ele não só externou o amor ali de uma forma superficial, mas Deus tomou ele para se aprofundar e trazer as letras para que nós pudéssemos entender sobre a profundeza do amor, a essência. Mas, irmãos, lamentavelmente, ele acabou se descuidando e aquilo que foi e ainda é tão útil para os outros, não conseguiu livrá-lo da situação trágica que foi o seu final. Acabou se envolvendo com idolatrias e outras coisas, cultuando outros deuses que o Senhor sempre abominou e aconselhou o seu povo para que não fizesse aquilo. Mas bem-aventurados são aqueles que conseguem chegar até o fim e também reinar, como é o nosso caso, que nós somos reis e sacerdotes. E o Senhor, Ele colocou em nós uma coroa para nós reinarmos sobre o pecado e a força do mal. E bem-aventurados são aqueles que não se entregam, porque a força do pecado, irmãos, ela é bem ostensiva e ela também tira a resistência daqueles que não buscam estrutura nessa graça maravilhosa. Mas tem aqueles que resistem e vão até o fim. Nós temos que ter noção que enquanto nós estivermos na nossa caminhada, na nossa jornada sobre esta terra, nós seremos alvos de perseguição e opressões. E também o nosso adversário, ele é implacável. Ele nunca parará de nos perseguir, irmãos. Mas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos e também herdarão os céus. E aqui, irmãos, tantos versículos profundos, mas num deles ele escreveu assim: bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo, para refazerem as forças e não para a bebedice. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Porque, irmãos, como Deus deu a graça de falar, e Deus também nos fez rei. E aqui diz: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Quer dizer, o rei é infantil, é cheio de infantilidade. E ali ele não sabe administrar o seu reinado e nem administrar o tempo. Eles comem sem regras e também sem horário. Comem de manhã o que era para comer à tarde, que era para comer à noite, e ali se envolve em banquetes logo ao romper da aurora. Mas diz aqui: bem-aventurado a terra cujo rei é filho dos nobres, e cujos príncipes comem a tempo.
E aqui, nesta noite, estão reunidos os filhos dos nobres, ou do nobre, porque o Senhor nos fez nobres na fé. E a nobreza, quando o Senhor nos agregou a este rebanho, nos colocou nessa alta e soberana vocação, a nobreza, ela já tomou posse de cada um de nós que estamos aqui, irmãos. E bem-aventurados são aqueles que percebem isso, porque o filho dos nobres, eles comem a tempo para refazerem as forças, e não para bebedice. E agora estamos no tempo de nós nos alimentarmos, porque a palavra é o alimento que vem dos céus também. E o filho dos nobres, eles têm paladar, e eles sabem o que comer, em qual mesa sentar. Irmãos, alimentos existem de todas as formas. Existem alimentos em diversos tipos de restaurante também. Existem alimentos de todas as formas. Porém, amados irmãos, na parte espiritual, não pode haver diversidade de restaurante. O alimento, ele só pode vir de um único restaurante. E esse restaurante, ele é o céu. Quando o alimento vem dos céus, que nem as Sagradas Escrituras, ela nos alimenta, porque é a palavra de Deus. Aqui também tem o reino dos céus anunciado. E quando o alimento, ele vem dos céus, ele refaz e renova nossas forças. Na verdade, muitos tentam, irmãos, fazer alimentos parecidos. E muitas vezes conseguem até apresentar alguma coisa que chega lá perto daquilo que é sagrado. Mas quem tem um bom paladar e quem tem também o discernimento, ele sabe, porque o paladar aguçado, eles têm que estar no meio deste povo. Esse povo foi outro dia comparado aqui dentro das Escrituras como o bezerro do cevadouro. E a alimentação do bezerro de cevadouro, ela é diferente de um bezerro comum, irmãos. Então, esse povo tem que ter paladar e saber também provar as palavras. Porque muitas coisas estão acontecendo e aqueles que não têm paladar e também não conseguem discernir, vão aceitando como que se fosse realmente algo dos céus, mas não supre a necessidade da alma. É algo temporário, faz alguém chorar, provoca uma emoção carnal, mas a pessoa sai e é só ali dentro, depois não tem mais nada. Mas dê valor aonde o Senhor te colocou. Está escrito assim que, assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estultícia. Estultícia, amados irmãos e irmãs, quer dizer tolice. E naquele tempo, principalmente nos palácios, mas também nas residências nobres, existia perfumador, que era um frasco, onde ali era colocado um perfume, e aquele perfume, ele ali
aquele aroma, ele perfumava todo o ambiente onde que aquele perfumador ele era colocado. Então tinha esse perfumador, que era um frasco, e onde ali fazia o depósito dos perfumes. Só que quando colocava o perfume, aí era tampado, existia também alguns lugares furos, e aquele perfume passava por ali para perfumar o ambiente. Mas se a pessoa deixasse destampado, irmãos, poderia cair ali uma pequena mosca. E quando a mosca caía, ela ficando ali, ela começava a inutilizar o aroma do perfumador. E ele vendo aquilo, o rei, ele deu esse exemplo: assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, aquilo que era para ser aromático passa a ali, irmãos, ter mau cheiro. Assim, para o famoso em sabedoria e honra, é um pouco de estultício. E nós aqui, irmãos, o Senhor, Ele colocou em nós sabedoria e nos honrou. Porque Deus, estar aqui como reis e sacerdote é uma honra na presença de Deus. Mas muitas vezes nós, porque a mosca é um inseto muito pequeno e desprezível, mas quando ela cai ali no unguento, ela inutiliza. E nós temos que tomar muito cuidado para manter sempre o nosso coração sempre fechado para as coisas que não é de Deus. Que aqui é comparado como uma mosca. Nós temos que ter muito cuidado. E esse cuidado, irmãos, está em nós. Quem transforma o nosso coração em perfumador, em um ambiente ou um local para despejar unguento, quem faz isso é Deus. Porque tem coração no meio da humanidade que não dá para o Senhor derramar unguento. São só os corações que eles foram transformados em perfumador. Quem faz isso e prepara é Deus, e que transforma. Mas a responsabilidade de manter esse perfumador, esse recipiente, irmãos, tampado, é nossa. Nós que temos que ter esse cuidado de manter ele tampado. E nem hoje Deus está mandando a palavra aqui. E essa palavra é como um unguento que vai encher todos os corações, irmãos. Mas a Irmandade pode ficar tranquila e aqui destampar na comunhão esse perfumador, esse recipiente que é o nosso coração, pode ficar tranquila, porque aqui nenhuma mosca nesse momento vai cair nesse recipiente, porque este ambiente ele está aqui tomado de comunhão, nós estamos tomados de espiritualidade, estamos aqui buscando uma comunhão. Muitos chegaram aqui com grande dificuldade, mas vieram buscar o reino dos céus e a sua justiça. Então aqui pode ficar a igreja tranquila, porque destampou, o Senhor já está derramando o unguento. Mas o pior, irmãos, é quando nós estamos distante deste convívio, estamos fora daqui, estamos na nossa casa, ou estamos no nosso trabalho, ou estamos viajando. Aí é o maior perigo, porque mesmo que nós não estamos aqui, a nossa obrigação é cuidar para que nenhuma mosca caia lá dentro. Mas às vezes nós facilitamos e nós menosprezamos as coisas que são fatais e podem também ser trágicas. E nós menosprezamos, e aí aonde ocorre que a mosca cai lá dentro, e são as paixões, são também a nossa vida, que às vezes nós não vigiamos, cai alguma coisa
e começa a dar o mau cheiro. E por isso que é uma palavra difícil de ser pregada. Porém, o Senhor está vendo aqui, há muitos que estão aqui, uns estão correndo perigo, e outros já, irmãos, estão na zona bastante comprometedora na presença de Deus, porque descuidaram, subestimaram, menosprezaram, e agora estão com dificuldades na presença de Deus. E não conseguem mais discernir, não conseguem mais ter paladar, não conseguem mais entender as coisas de Deus, porque ninguém entende as coisas do homem, senão o próprio Espírito do homem que nele habita. Mas também ninguém entende as coisas de Deus, se não for pelo Espírito de Deus. A Irmandade vê, irmão, tem lugares que anunciam o Evangelho, mas por conta desses eventos que estão tendo aí, eles levam para dentro do templo religioso um telão e convida toda a Irmandade para participar, para estar agregado ali. Por quê? Porque já foram tomados de estultícia. A mosca já caiu lá dentro, então não tem mais discernimento, não tem mais paladar, não consegue mais entender nada. E esta igreja de Cristo está escrito aqui, como argola de ouro em focinho de porca, assim é a mulher quando perde a discrição, quer dizer, deixa de ser discreto. E tem muitas coisas que lutam para tirar de nós a pureza, a simplicidade, e fazer com que nós percamos a discrição. Irmãos e irmãs, Deus, Ele nunca se opôs a nós nos arrumarmos bem. Deus nunca se opôs a nós sempre preservarmos o nosso corpo. Deus nunca se opôs a cuidarmos bem, todos nós, mas principalmente as irmãs também, a cuidarmos bem do nosso cabelo, a termos uma roupa que nós gostamos. Tem até irmãos e irmãs que cuidam do corpo, às vezes, eu vou fazer uma caminhada durante o dia, ou vou fazer uma atividade física. Está cuidando ali do seu corpo. Mas nós nunca temos que perder a discrição, irmãos. Porque, lamentavelmente, quantos vão fazer uma atividade física e vão numa academia com uma roupa e muitas vezes nenhuma pessoa que não foi lavada no sangue do concerto eterno como nós somos, ela não consegue ir, porque tem pudor. E nós sempre temos que ter o pudor. Muitas vezes, irmãos, nós temos que ter essa noção. Compramos uma roupa, não ficou bem no corpo. Eu preciso ajustar. Claro, não ficou bem no corpo, vai ajustar. Mas o ajuste, ele tem um limite. Essa igreja, que é a esposa de Cristo, é a mulher, ela não pode perder a discrição. Porque se coloca uma argola de ouro no focinho de uma porca, ela não vai entender que aquilo é um ouro. E vai ali no meio, irmão, das lavagens, no meio do barro, da lama, e enfia o focinho ali, porque ela não sabe valorizar o que ela tem ali no seu focinho, que é uma argola de ouro, um metal precioso. E nós precisamos ter a discrição, irmãos. E a discrição, ela está indo embora do meio do povo de Deus. Então, ajustou,
ajustou, tem um limite. Passar daquilo, aquela roupa, ela não está servindo mais para ser apenas algo que cobre as vergonhas ou a nudez do nosso corpo. Não está sendo apenas aquilo. Ela já está servindo como uma ferramenta para eu ter um comportamento lascivo. O que é a lascívia? A lascívia, amados irmãos e irmãs, quem é tomado desse sentimento lascivo, a pessoa ela quer chamar a atenção para si através do seu corpo. Então ela tem esse comportamento lascivo, ela quer andar de uma forma provocativa, ela quer se vestir de uma forma provocativa, porque ela também tem até a voz que é provocativa, porque ela tem esse comportamento lascivo. E a lascívia é um grande pecado na presença de Deus. Porque a pessoa que ela tem a lascívia, às vezes ela passa aí pela rua, e tem aqueles que não temem a Deus, e fica cobiçando. Se é um grupo, ela cobiça aqui, cobiça ali, então ela vai provocando um monte de sentimentos que Deus abomina na vida e no coração dos outros também. Um dia eu estava aqui, irmãos, e entrou uma pessoa aqui com uma veste inapropriada para estar num recinto como esse. E o Senhor, eu vi aquilo lá, meu coração encheu de tristeza. O Senhor falou para mim, esta nunca mais ela entra aqui. Porque ela não veio aqui, irmãos, para buscar misericórdia. Ela veio para afrontar o nosso Deus e afrontar a querida Irmandade também. Isso já faz alguns anos e graças a Deus nunca mais eu vi por aqui também. Então, Senhor, irmãos, Ele vê isso. Nós não podemos perder a discrição. Nós estamos no inverno. O frio, ele corta os nossos lábios. Qual o problema de um irmão ou uma irmã também passar um protetor labial? Um protetor labial para que não corte, mas desde que haja descrição. Irmãos, passou daquilo que é discreto, o Senhor ele já começa também a se sentir incomodado. Minhas unhas são fracas, eu preciso de um tônico que ali dê forças para minhas unhas. Qual o problema? Mas desde que haja descrição. Irmãos, tem muitas coisas que estão entrando no nosso meio. E tem mais uma coisa, hein? Se tu quer ser usado por Deus, se tu quer ser usada por Deus, se tu quer ser um homem enviado por Deus na terra, e se tu quer ser uma mulher enviada na terra, deixa a santidade de tomar da cabeça até os pés. Porque a santidade, ela convém à casa de Deus. O Espírito Santo, ele é sensível. Ninguém se sinta importunado por esta palavra, porque Deus, ele está querendo colocar a igreja bem mais próximo, ou próxima dele, e num estágio mais avançado. Ô irmãos, qual que seria, perdoa a Irmandade, mas como eu vou apregoar uma palavra aqui, e ser uma pessoa que gosta de tomar excesso de bebida forte, ou fico lá na minha casa, soltando o rojão e gritando gol, e venho aqui pregar para a Irmandade?
será que esse lugar aqui, este lugar que a Irmandade está aí, será que não é um lugar santo? Não é os bancos em si, é onde que Deus nos colocou, irmãos. Nós estamos numa alta e soberana vocação. Então as coisas vêm e vai entrando no meio do povo. E o povo vai aceitando. E daqui a pouco vai alterando. Aí já não está contente mais com a cor do cabelo. E acha que pode pôr cabelo. Um dia teve uma pessoa que estava com 3 cores no seu cabelo. E se nós não tomarmos cuidado, isso acontece aqui dentro. E Deus, Ele tolera. E Deus, Ele... Sabe que nos últimos tempos, Deus deu de falar isso aí no culto passado. Surgirão pessoas que amontoarão para si doutores que preguem segundo os seus desejos, as suas concupiscências, e terão comichão nos ouvidos, não sofrerão a sã doutrina. E muitos doutores surgirão nos púlpitos das igrejas. Estou falando só da congregação, nos púlpitos das igrejas, que, irmãos, vão, em vez de apresentar o Evangelho, vão apresentar fábula para o povo. E ouvindo fábula, o povo ficarão acomodados nos seus erros, nos seus pecados, e vão pensar que estão agradando a Deus. O caminho é bem mais estreito do que nós pensamos, irmãos. E se tu é um representante de Deus, tu és uma representante de Deus, como o Senhor falou no culto passado, não se deita vinho novo em odre velho. Se o teu odre for novo, ele vai suportar esta palavra. E não se deita remendo novo em tecido velho, porque também esgarça. E hoje Deus está mandando este vinho novo. E tem muitos odres que estão aqui que não vai estourar, não. O Senhor, se tu quer ser realmente um representante de Cristo, uma representante de Cristo nesta terra, e o teu objetivo é um dia alcançar os céus, leva a virtude, leva a força, leva a comunhão, leva a espiritualidade desta palavra. Irmãos e irmãs, Deus, Ele tem pressa. Ele acelerou, os dias estão abreviados. E Deus deu uma celeridade nos seus projetos, porque Ele quer enviar Cristo para buscar a igreja. Quando ouvires de guerra, de rumores de guerra, pestes, terremotos, a vinda de Cristo, ela está aí próxima. E é isso que a igreja tem que entender, que o Senhor está guardando o seu povo. Igreja, em nome de Jesus Cristo, entra debaixo deste abrigo agora, não saia debaixo desta proteção. Assim como a galinha quando vê o gavião e chama os seus pintainhos para debaixo das suas asas, bendito o Senhor está abrigando a igreja neste momento. Não saia debaixo desta proteção. A partir de hoje, presta atenção no final desta palavra. A partir de hoje, essas raposas, essas raposinhas, esses espíritos sorrateiros que vêm de maneira ardilosa
para penetrar no meio do povo de Deus e tirar a essência do Evangelho do meio do povo de Deus. A partir de hoje, Deus quer tirar esse espírito do teu caminho também. É muita sabedoria, pois Cristo é a fonte do saber. É muita sabedoria. Nós temos a fonte do saber voltada para nós. O Senhor está com a boca aberta para o seu povo. Falta nós dilatarmos o nosso coração, como Paulo falava para Coríntios. Ó Coríntios, dilatai-vos o vosso coração. A igreja consegue agora apresentar a Deus um coração dilatado. Aleluia, neste momento o Senhor me mostra claramente. Ele está tirando mosca por mosca, aleluia, dos perfumadores. O inimigo pensava que ia te falir, e queria te derrubar, e queria tirar a tua família debaixo desse convívio santo, desta alta e soberana vocação. Hoje Deus tira a mosca do teu recipiente, e quando tu entrar na tua casa, tu vai entrar com virtude, que Deus vai tirar também a mosca que está no recipiente de alguém que ficou lá dentro da tua casa. Em nome do Senhor Jesus, igreja amada, receba agora a unção do Todo-Poderoso, receba a virtude do Espírito Santo. Esse louvor que acabou de sair da tua boca, esse louvor que acabou de sair da tua boca, é essência pura. Não tem uma raposa, não tem uma raposinha aqui no nosso meio. Como fala lá em Provérbios: ó amigos, comei e bebei, comei do meu leite, provai do meu mel. Mas comei e bebei, a sabedoria já sacrificou as suas vítimas e já preparou o seu banquete. E Deus te honrou, te trazendo aqui, para tu estar fazendo parte desse banquete. Ah, se tu percebesse quem está sentado nesta mesa contigo, quem é que está te servindo neste momento, ah, se tu percebesse, bendito é o nome santo do Senhor, mas não tem mais agora nenhuma essência contaminada. O que é de Deus está puro aí dentro. Olha o que está saindo daí. Imagine a reação de Deus lá nos céus, olhando o mundo contaminado, onde que trai um ao outro, onde que um tira a vida do seu semelhante, um mundo cheio de engano, de corrupção e de mentira e de traição. Está reunido aqui numa quinta-feira chuvosa um povo que veio, aleluia, teve um dia de luta, de prova, outros vieram até sem janta, vieram cruzar a cidade para estar aqui reunido, e o Senhor, vendo isso agora lá nos céus, é um punhadinho de trigo no cume do monte. Glorifica a Deus, igreja. Deus está indo lá na tua casa agora. Deus está indo lá na tua cidade agora. Pode ter certeza. Eu nunca preguei dia, mas daqui 3 dias esse mal vai sair do caminho da tua vida e da tua família também. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Isso é puro, é a essência dos céus. Não vamos perder a discrição, amados irmãos.
vai ter ventos de doutrinas, vai ter pessoas de todas as formas, influenciadores, influenciadoras, que vão querer ditar regras, etiquetas, e tantas coisas já estão ditando. Mas se tu tiver isto que tu estás recebendo e preservar, tu vai ouvir falar isto não. Isto aqui, para mim não serve. Deus seja louvado. Com uma oração agradecemos a Deus. Bom, Fabiano, agradece para nós. Deus dará ao servo de Deus de agradecer. Bem-vindo ao canal Palavra das Casas de Orações CCB. Este espaço é dedicado ao compartilhamento de ensinamentos, reflexões bíblicas e mensagens edificantes baseadas na sã doutrina da congregação cristã no Brasil. Nosso objetivo é levar uma palavra de fé, paz e conforto para o seu coração, diretamente das nossas casas de oração. Inscreva-se no canal para acompanhar os vídeos, fortaleça sua fé diariamente e compartilhe a preciosa palavra de Deus com seus familiares. Canal dedicado a trazer a palavra das casas de orações da congregação cristã no Brasil CCB. Aqui você encontra vídeos de mensagens bíblicas, exortações para a alma, testemunhos edificantes e hinos que preparam o coração para ouvir a voz de Deus. Procura uma palavra de conforto e comunhão para o seu dia a dia? Inscreva-se e ative as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe a palavra de Deus com seus familiares e testemunhados. Deixe o seu pedido de orações. A paz de Deus.